Pessoal, conforme combinado, vou gravar esse vídeo aqui para fazer uma revisão sobre a Grécia Antiga, né? Na prova vai cair sobre a Mesopotâmia, o Egito e a Grécia. Sobre Mesopotâmia e Egito, eu já tenho vídeo de revisão que eu já havia postado quando a gente estava com aulas remotas. Eu vou montar um material, linkar esses vídeos todos no Classroom e para vocês terem acesso ali bem facinho organizado, tá bem? Então, sobre a Grécia Antiga, vamos lá. Primeiro, vamos só relembrar que nesse tempo aqui, nós não temos um conceito do que é Grécia, né? Então, a localização é na Península Balcânica, que é essa parte que está sendo representada com verde ali, né? E com rosa. Mais precisamente, na região do Peloponeso, tá? Que é essa que está em rosa, onde se localizou ali a próxima a Atenas, né? Esparta também vai ficar nessa região. Quais são as principais características desse local? Tem um solo pouco fértil, o que vai fazer com as principais atividades econômicas da Grécia sejam um pouco diferentes daquelas que nós estudamos em Mesopotâmia e Egito. Então, quando vocês estiverem estudando, faça assim uma comparação, né? Tipo, a principal atividade econômica em cada uma dessas regiões, o que era, certo? Então, nós vamos ter ali, um relevo acidentado, né? Tá vendo? Todo contornado, né? Partes mais altas, partes mais baixas e muitas variações de temperatura. Então, uma hora tem locais mais quentes, locais mais frios, o que vai dificultar aí, principalmente, o desenvolvimento de certas atividades agrícolas. Além de falar sobre a Península Balcânica, nós vamos falar sobre essa região de Creta, que essa ilha exerceu muita influência sobre a formação do povo grego, tá? Tem um vídeo que eu falei bem mais detalhado sobre essas civilizações, eu vou deixar tudo junto lá para vocês, para fazer uma revisão zona, certo? Os aqueus, que foram os primeiros povos a chegar ali na região da Península Balcânica, eles vão invadir a ilha de Creta, né? E a mistura entre esses dois povos, entre os povos de Creta e os aqueus, vai dar origem à civilização micênica. Micenas, olha ali a região de localização de Micenas, né? Então, quando nós temos ali o fortalecimento de Micenas, eles vão dominar a Creta e eles vão expandir a dominação ali para além do Mar Egeu. Também é a civilização que vai se envolver na famosa Guerra de Troia, né, que eu já expliquei para vocês em bastante detalhes assim na sala de aula, mas a versão mais conhecida e mais famosa dessa guerra é uma versão mitológica, né? Ou seja, não existe comprovação científica de que isso aconteceu, né? Aquela história do cavalo de Troia, do rapto da Helena, né? Que era uma princesa grega que vai ser levada por um príncipe troiano embora, né? Os gregos vão chegar até as ilhas de Troia, tá vendo Troia no mapa lá em cima, certo? E não vão conseguir invadir, né? Só vão conseguir invadir após a criação desse cavalo aí de madeira, que os troianos vão pensar que é uma oferenda, mas na verdade está recheado de soldados gregos, né? Que vão conseguir entrar dentro de Troia e destruir, certo? Gente, aqui eu coloquei um outro mapa para vocês, porque nós falamos dos aqueus, né? Os aqueus são os primeiros povos a chegar ali na região da Grécia. Só que nós vamos ter outros povos muito importantes. Cerca de 300 anos depois, vão chegar os eólios e os jônios. Então, o eólios está vendo esse marronzinho mais clarinho, né? E os jônios, principalmente ali onde está aquela região da Ática, onde está Atenas. Vou mostrar para vocês aqui, né? Então, nós vamos ter a chegada dos dórios, nessa região da Lacônia, onde está Esparta. Povo bem guerreiro, povo bem militarizado, né? Nós vamos estudar agora as mudanças que esse povo vai provocar na Península Balcânica. E também nós vamos ter os eólios e os jônios, que vão se localizar principalmente ali na Península Ática, aonde estava Atenas, ok? Agora, vamos só falar um pouquinho aqui da formação, de como se deu a formação das cidades gregas. Então, após a invasão dos dórios, que é aquele povo que vai extremamente militarizado, né, que vai entrar ali na Península Balcânica, praticamente a atividade comercial desaparece na cidade de Micenas. Então, nós vamos ter a formação de vários genos. Genos eram pequenos tribos, né, unidos ali por laços familiares,
por pessoas que têm um ancestral em comum. O chefe desse gênero era um patriarca, ou seja, é o homem mais velho da tribo, né? O trabalho e a propriedade eram coletivas, ou seja, não havia o dono de nada, né? Tudo que se produzia era compartilhado entre os membros daquela comunidade. E a agricultura e a criação de gado eram as bases dessa economia, certo? Isso que eu falei para vocês são as características de um gênero. Esses gêneros vão dar origem às fátrias. Por que vão formar essas fátrias? Os gêneros vão começar a crescer, a necessidade de proteção vai fazer com que esses gêneros se unam, certo? Em frátrias. Essas fátrias, a formação de várias fátrias vai formar tribos. E a união de várias tribos formam as polis, as cidades gregas, tá bom? Ó, a Grécia, ela não formou um único reino, ou seja, não existiu assim a grande Grécia, né? Como existiu, por exemplo, o Egito. A Grécia era formada por um conjunto de cidades autônomas. Então, reparem aí nessas bolinhas, tá vendo? Nessas marquinhas. Cada pontinho desse é uma cidade-estado. E cada cidade-estado tem o seu próprio líder, o seu próprio exército e suas próprias leis, tá? Ora, essas cidades-estados se uniam para se proteger, horas elas brigavam entre si, tá? Então, não existia uma unidade entre todas essas cidades. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre Atenas, né? Mais propriamente dito sobre Atenas. Ela é formada por povos eólios e jônios, tá? E se desenvolveu ao redor da Acrópole e da Ágora. Eu circulei aí para vocês o que é uma acrópole. A acrópole, ela é o ponto mais alto da cidade. Então, essa acrópole aí, ela ficava a 150 metros do nível do mar, né? Ali tem o Paternon, que é um templo de culto ali a deusa Atena, tá? Era ali que acontecia muitos debates políticos, né? Era ali que tinha muitas festas religiosas. E também da Ágora, como nós já estudamos a semana passada, falamos sobre a Ágora, que significa a praça do mercado, né? Então, era ali onde se desenvolvia intensa atividade comercial, era ali também em que se reuniam para debater também questões políticas, certo? Também possui um solo pouco fértil, mas esse solo pouco fértil permitia, por exemplo, a produção da oliveira e da videira. E da oliveira eles faziam o azeite de oliva, que era muito útil, principalmente para manter as lamparinas acesas, né? E a videira, que eles produziam vinho. E esses dois produtos eles comercializavam com várias regiões ali próxima à Grécia. Então, se a gente for definir de maneira assim bem generalizada qual era a principal atividade econômica de Atenas, era o comércio marítimo, certo? Eles foram muito bons nessa atividade comercial. A sociedade. Gente, a sociedade ateniense ela era dividida da seguinte maneira, ó. Os eupátridas estavam no topo da pirâmide social, eram os grandes proprietários de terra e aqueles considerados descendentes dos fundadores de Atenas, né? Quem seriam os descendentes dos fundadores? Descendentes desses eólios e dos jônios. Nós vamos ter os demiurgos, que eram principalmente pequenos proprietários de terra, artesãos, comerciantes, eram homens livres, certo? Os metecos, que eram estrangeiros, desenvolviam assim atividades comerciais, mas não tinham participação política nenhuma, tá? E na base da pirâmide nós vamos ter escravizados. Quem formava principalmente esse grupo eram prisioneiros de guerra, em sua maioria, ou pessoas que não pagavam as suas dívidas, ficavam ali escravizados por um período de tempo. O ponto mais alto aqui que nós temos que discutir sobre Atenas, certo? Ó, ali existiu várias formas de governo, várias, monarquia, tirania, mas o que a gente mais vai dar destaque é a democracia, que surgiu num contexto de muitas revoltas em Atenas. Então, aqueles grupos sociais menos favorecidos, aquelas pessoas que eram escravizadas por não conseguir pagar as dívidas, né, em épocas de crise, começam a se revoltar aí contra os governantes e nós vamos ter a formação da democracia, que significa um governo do povo. Quem vai organizar, né, os princípios da democracia é um legislador. Legislador é aquele responsável por criar leis, né, o Solon. O Solon vai propor o fim da escravidão por dívidas. Então, ninguém mais podia, em Atenas, se fosse um ateniense, né, ser escravizado por dívidas.
Depois nós vamos ter Clístenes, que vai dividir toda a população ateniense em 10 tribos. Né? Então é como se fosse 10 bairros, ou 10 demos também pode ser chamado assim. Ele que vai organizar o funcionamento da democracia. Como que seria esse funcionamento? Nós teríamos dois órgãos principais, a eclésia e a bulé. Lá na apostila, na página 50, lá naquele quadradinho lá embaixo, está falando sobre isso. Mas entendam assim, a bulé é aquela que elabora uma lei, tá? E a eclésia é essa assembleia popular, igual tá aparecendo na imagem aí para vocês, em que os cidadãos, certo? Aprovam ou não essa lei criada pela bulé, certo? Também vai existir o conceito de ostracismo. Todo aquele que agisse contra a democracia, não respeitassem os princípios democráticos de Atenas, eles poderiam ser exilados, expulsos de Atenas por um período de até 10 anos. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem, na apostila tem também, tá? Em que está o nome de uma pessoa exilada. Porque lembra quando eu estava explicando para vocês na aula da importância da cerâmica para os gregos? Né? Então ali eles retratavam cenas do cotidiano e nessas peças eles também colocavam o nome dessas pessoas, né? O nome dessas famílias que haviam sido exiladas de Atenas. Só poderia voltar depois de 10 anos, né? E quando voltasse, voltaria como um estrangeiro, certo? Lembrando para vocês um conceito que vocês já sabem, mas quem que é considerado cidadão e quem não é considerado cidadão? Então, cidadãos são homens, estou falando sexo masculino, maiores de 18 anos, que tenha nascido em Atenas e que o pai e a mãe também tivessem nascido em Atenas. Os excluídos, mulheres, estrangeiros e escravizados, certo? Aqui, pessoal, eu tô falando com vocês bastante, assim, dos principais pontos que vocês precisam saber aí para nossa prova, ok? Sobre Esparta. Esparta é uma sociedade bem mais objetiva do que Atenas, né? Atenas se preocupou com formação política, ensinava os jovens sobre filosofia, política, arte de falar bem. Em Esparta não teve nada disso, né? Em Esparta a sociedade ela era extremamente militarizada, certo? Tinha uma sociedade que era dividida entre os espartanos, que eram considerados ali descendentes dos fundadores, né? Dos dórios principalmente. Eram os grandes proprietários de terra e também são aqueles que formam a elite militar. Depois nós temos os periecos, que dedicavam-se principalmente a atividades comerciais, eram livres, mas sem direitos políticos, né? E na base nós temos hilotas, que eram pessoas conquistadas pelos espartanos, que eram servos, né? Trabalhavam ali nas terras dos espartanos, faziam todo tipo de atividade dentro de Esparta, ok? Um outro ponto que nós discutimos em sala de aula, e é muito importante aqui, é sobre a educação do jovem espartano. Então, é aquela explicação que eu dei para vocês, que com 7 anos, a criança ela era entregue ao Estado, ela não pertencia mais aos pais, né? Na verdade, em Esparta não era nem o pai que decidia se o filho, quando nascia, se ele ia viver ou se ele ia morrer, né? Que esse direito de deixar viver era dado por um conselho de anciãos, que avaliavam essa criança. Aí esse jovem com 7 anos, ele é levado para escolas do Estado, ele vai receber formação militar intensa, formação muito violenta, né? Que eu cheguei para o 6º ano A, eu passei o vídeo, né? À tarde não consegui passar porque o vídeo sumiu. Vou até ver se esse vídeo aparece de novo, aí se aparecer eu vou linkar para vocês lá dentro do Classroom, tá? Ficava ali dentro dessas escolas até os 35 anos de idade. Forma de governo. Então, se eu perguntar lá para você, colocar uma questão de alternativa na prova, forma de governo. Atenas, democracia, e Esparta, oligarquia. Oligarquia significa poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Essa oligarquia espartana era formada por 2 reis, um rei militar e um rei religioso, né, que gostava de questões religiosas, e um conselho de anciãos, chamado de gerúsia, que formado por membros com mais de 60 anos. Então, é esse conselho de anciãos que criavam leis, tá? Que julgavam o que tinha que ser julgado. Então, é o órgão mais importante dentro da política espartana, ok? Pessoal, esses são os principais pontos. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar aí até segunda-feira, tá bom? Quando vocês forem estudar, eu sei que vocês estão estudando para outra prova agora, então segunda-feira, quando vocês forem estudar para a história, tem dúvida, pergunta para mim, tá bem?
Então, até mais, bons estudos para vocês.